tu criou então o Zema, Zema Eletrodomésticos? Não, vamos por etapa, né? Eu sempre trabalhei na empresa da família. A minha família sempre teve concessionária de veículo. E o sonho do meu pai era que eu ficasse à frente desse negócio. Ele vendia Chevrolet, Opala, Chevette. Da hora. O pai de vocês deve ter tido Ah, algum é. desses carros aí. Meu pai tinha um Monza. Monza, isso. Meu eu pai era tive mais da Ford. Meu pai tinha Corcel, Maverick. Não, ele teve Corcel e Del Rey. Del Rey, É. isso, Então, Teve, acho são que dessas- 3 Del Rey. Alguma coisa E o meu pai queria que eu ajudasse ele. Eu cheguei a vender uma Elba vermelha da Fiat. Legal. Mas eu não gostei do negócio, porque concessionária de veículo, você, de certa maneira, tem de fazer tudo de acordo com as regras da indústria, que é o fabricante. Você é um franqueado. E eu queria ter mais liberdade para trabalhar. Aí, inicialmente, assim que eu formei, vai lembrar que eu formei aqui em São Paulo, fiz GV, administração, terminei numa sexta, na segunda eu já estava lá trabalhando. E tinha um ramo de negócio meio exótico, que foi aonde eu primeiro fui trabalhar, uma fábrica de carroças. Puta, isso é muito exótico. Muito exótico, não é? Aquilo que é puxado por um cavalo. Tinha carroça e charrete. E naquela época, isso final dos anos 80 ainda, carro usado no Brasil era caro, porque só tinha as 4 montadoras tradicionais aqui, Fiat, Ford, GM e Volks. Então, a carroça era bem mais barata do que uma caminhonete usada. Então, tinha um mercado. E eu tentei ampliar a indústria, tentei exportar para a África, falei, lá na África vai ter um grande mercado, não sei o quê. Mas era um produto em fim de linha já. Eu fiz várias melhorias no produto, porque ele usava uma rodona tamanho 21. Aí eu pus roda de Fusca, que é 15, pus roda de moto, que é 17, para poder ficar mais fácil a substituição do pneu. Fizemos várias modificações, mas não adianta você querer produzir e vender CD hoje, porque todo mundo só consome pela internet. Então era um produto fim de linha. Foi bom que me ensinou muito, porque você vê que não adianta melhorar aquilo que ninguém mais está querendo comprar. E logo depois as caminhonetinhas foram lançadas, aquelas da Fiat, da GM, a Chevy, a Panorama da Fiat, e o preço foi chegando perto. E eu acabei vendendo essa indústria para uma pessoa lá, e depois de algum tempo ele desistiu também, o novo proprietário. E hoje eu nem sei se tem gente que fabrica isso mais. Deve ter uma ou outra, né? Porque eu vejo umas carroças andando por aí. No interior tem, né? Sim. No interior tem. Você vai numa estância, em Poços de Caldas, Águas de Lindóia, tem lá um cavalo puxando. Sim. Mas é a indústria de Mas nunca é aumentar pequena. a demanda, né? Você sempre muito tem um mercado limitado. bem limitado para ter que operar, né? Exato. E com não muito dinheiro, né? Porque quem tem dinheiro não vai comprar uma carroça. Não vai comprar um carro. A carroça... mas é muito louco como é que tu foi parar numa indústria? O que deu na tua cabeça? Porra, acho que eu vou fazer carroça. Então, meu pai tinha esse negócio lá, ele tinha adquirido esse negócio pouco tempo antes. Tá. Meu pai sempre gostou muito de... Vale lembrar que na década de 70 e 80 que ele atuou, tinha aquela questão de conglomerado. Conglomerado era diversificação de negócio. A Volks tinha fazenda no Pará aqui, o Bradesco tinha gado. Então, tinha esse negócio, você diversificava. Isso com o tempo... Bom, não, acho que é inteligente. Não sei se o Banco do Brasil precisava ter gado, mas tudo bem. Isso com o tempo depois foi deixando de existir. Aí eu tive de tomar o caminho da especialização. E o meu pai tinha lá uma pequena loja de eletrodoméstico e eu falei, esse negócio aqui vai me interessar, porque aqui eu não preciso ficar usando a cor da indústria, posso abrir filial aonde eu quiser. E aí eu comecei a ver que o negócio podia crescer. Isso bem no início dos anos 90. Pode crer. E aí, durante 30 anos, eu consegui abrir mais de 450 lojas que estão operando. Da hora. E eu falo que eu fiquei 30 anos rodando o estado de Minas, que para abrir uma loja você tem de ir, conhecer a cidade, procurar o imóvel, depois que vê que o imóvel dá certo, reforma o imóvel, treina a equipe,
Então, para abrir uma loja, você faz várias viagens para uma cidade. E durante 30 anos eu rodei mais de 2 milhões de quilômetros. Caralho. Então, quando fala a cidade tal de Minas, pelo menos aonde nós temos loja, é a mesma coisa que falar onde é o quarto, o banheiro da sua casa. Na minha cabeça funciona mais ou menos assim. Conhece Então, legal mesmo. Então eu conheço o estado muito bem. Eu tenho certeza que acho que nunca tivemos um governador que rodou tanto o estado. Falou sul de Minas, eu tenho o raio-x na minha cabeça. Falou leste de Minas, a mesma coisa. O triângulo, mais ainda, que é de onde eu sou. Então, eu sempre trabalhei em Minas e acho que tem um sotaque, né, do interior de Minas também, não tem? Né? Tem um pouco. Quem não é, sempre fala que tem. E conheço muito bem. E lidei com muita gente simples, porque o pessoal do interior é um pessoal mais simples. E eu ainda estava num ramo de negócio que muitas vezes alguém que ia comprar um liquidificador de R$100 ia comprar esse liquidificador para pagar em 8 vezes, porque era o que ele conseguia pagar. Então, sempre lidando com... Então, eu conheço o mineiro bem e a realidade do Estado. Então, eu sei como cada real é importante para as pessoas. Pode crer. E como que... Uma coisa que eu realmente queria entender... porque eu não sei se eu faria a mesma coisa, como que você sai de um empresário bem-sucedido para ir para política, cara? Por quê, velho? Você já tinha dinheiro, bem-sucedido, e casa, família. A empresa chegou a ter, antes da crise de 2015 e 2016, 8 mil funcionários. Porra. Depois, com a crise, nós tivemos de dar uma enxugada boa em número de lojas, em funcionários, e hoje ela está aí com 5 mil. Que a gente pra caralho. Bastante gente. Mas eu sempre gostei muito de gestão. Fiz administração. E todo manual de gestão fala que a sua missão só foi bem sucedida no dia que você vai embora e as coisas continuam funcionando tão bem ou melhor do que com você. Então, vocês já têm de começar a pensar nisso aí. Se for para a empresa acabar com vocês não foram bons gestores, não. A empresa tem de continuar bem sem a sua presença. E é por isso que a gente contratou um gestor. Então vocês estão no caminho certo, então. Porque se depender da gente, não dá. Cada um sabe fazer, né, a sua parte. Então, eu fui tentando profissionalizar a empresa. Eu posso dizer que praticamente durante todo o tempo em que eu estive na empresa, eu era o único da família, porque meu pai e o meu irmão continuaram no negócio de concessionárias. E com a minha saída, pela primeira vez na história da empresa, um executivo de carreira da empresa assumiu, ficou lá 2 anos, mas depois o conselho de administração chegou à conclusão que era melhor o meu irmão assumir. Teve lá algumas... Ele desviou dinheiro? Não, de forma nenhuma. Teve alguns desentendimentos normais, visões diferentes. E hoje a empresa é presidida pelo meu irmão, que está fazendo um ótimo trabalho lá. Seu irmão mais velho, mais novo? É uma dupla caipira, Romeu e Romero, né? Romeu e Romero. Tinha de ser aqui Monarca e Calói, né, também, né? Não é isso, né? Então... o nome não ia ser legal, né? Ele é um ano mais novo do que eu, fez GV aqui também, sempre trabalhou na área de concessionária, então ele está tocando bem lá. Temos uma equipe muito boa. Vai lembrar que empresa no interior o pessoal entra e trabalha, às vezes 20 anos, 30 anos. Então nós temos lá, né? Muitos diretores que estão lá há 20 a 30 anos, conhecem o negócio muito bem. Então... Mas por quê, cara? Pra política, cara. Já estava bem, mano, aposentado. Eu sempre falei, eu quero sair da empresa enquanto eu estou mais novo, porque muitos empresários, eu já assisti isso, têm um apego tão grande com o negócio que só sai para ir para o hospital ou para o cemitério. Eu falei, eu não quero esse futuro para mim, não. Saí, fui para o Conselho de Administração em 2016 e estava no Conselho. No Conselho você não precisa estar trabalhando mais 18 horas por dia, fica mais tranquilo. E eu estava satisfeito. Aí, em 2017, eu recebi o convite do Partido Novo para ser candidato ao governo de Minas. Eu falei, não quero não, porque eu nunca fui político. Nunca disputei eleição, não conhecia nada, cada macaco no seu galho, não é isso? Né? Mas aquele convite, ô Monarca, ele me incomodou. Você sabe, quando você vai dormir, tem uma coisa te incomodando? Aí eu comecei a pensar, eu estou com minha vida financeira estruturada,
A empresa funciona, me paga dividendos, que dá para me viver confortavelmente. Meus filhos criados, formados. Eu estou ainda separado, porque campanha política envolve. E eu falei, eu sempre reclamei muito do governo, que o governo atrapalha muito quem quer empreender, quem quer... É sempre regra demais, é sempre demora demais. Eu vou entrar nisso, pelo menos eu vou conseguir colocar para fora a indignação que eu sempre senti. E quem trabalha bem acaba envolvendo de corpo e alma, não é isso? Uhum. E aí tem um detalhe importante. Antes de decidir, de falar assim, Igor, eu consultei uma psicóloga para saber se eu estava ou não Ficando doido? Ficando doido, porque aos 54 anos, mudar de profissão, né, de uma hora para outra, eu falei, será que eu não estou ficando doido? Não, ela falou, não, você não está doido, não, você pode ir, você está certo, você está com indignação, você está com vontade de ver. Vale lembrar que nessa época aí foi a época que teve impeachment da ex-presidente, que teve Petrolão, que teve aquela bagunçada toda ali, aquelas gravações que você nem sabia se no dia seguinte o Brasil ia continuar existindo. Então ela falou, pode ir. E eu entrei de cabeça e alma. Entendi. E do jeito que eu fiz as 450 lojas, eu comecei a viajar feito todo o estado. Eu penso que se somar todos os meus adversários, eles não trabalharam a metade que eu trabalhei. E trabalho nós sabemos que dá resultado. Uhum. Eu fiquei de janeiro até outubro, inclusive a Andresa, que está me acompanhando aqui, participou de boa parte dessas viagens. Parece cansada, Andresa. Eu já estava encostada. E olha que ela reveza comigo, né? Ela fica metade do tempo e a outra metade tem outra pessoa. Mas nós viajamos sem parar, rodei 60 mil quilômetros nesses 10 meses, visitei mais de 200 cidades. E no início da campanha, eu chegava numa cidade e eu ia falar para 3 pessoas. Ia para outra cidade, falava para 5. Aonde você falava? Na praça? Não. Na casa deles, na igreja? Chamava os empresários. Eu sempre tive muito contato com CDL, com associação comercial, mas você chegava lá, você via na cara das pessoas assim, susto. Esse sujeito que sempre foi lojista como eu, querer ser candidato a governador... E começa já alto, né? Já começa governador. Comecei governador. Eu não fui cargo político, né? Eu não fui nem vereador, nem prefeito, nem deputado, nem nada. Então você via que as pessoas ficavam meio assustadas. Mas aonde você falava, as pessoas falavam, não, é isso que precisa. Eu não prometi nada. Eu chegava e falei, eu acredito em trabalho sério, é em ética, é em método de trabalho, e foi crescendo, e trabalhando muito. Eu ia na CDL, eu ia numa rádio que aceitava que eu desse entrevista, muitas fecharam as portas, porque tem muitas rádios ligadas a grupos políticos tradicionais. Total, quase falava, todas. não, esse aí não vamos atender de jeito nenhum. Mas, como no interior do estado, de certa maneira, eu já era conhecido, porque abri 450 lojas, são 450 imóveis que eu tive contato. Funcionário 10, 12, 15 em cada loja. Aí você multiplica. 8 mil, né, que você chegou a ter. 8 mil. 8 mil pessoas que têm família, isso aí. Exato. Então foi multiplicando. E com esse trabalho e com as viagens, foi crescendo. E no último mês aí o crescimento foi lá em cima. Uma regra que me ajudou muito foi que, pela regra eleitoral, determinava que somente poderia participar de debate candidatos que tinham, acho que acima de 10% de intenção de votos. Uhum. E eu estava com 6 ou com 7. E a Globo falou, não, essa regra é exigência eleitoral, eu vou pôr uma regra aqui de 5%. Foi algo assim, eu estava com 6. Entendi. Aí eu fui para o debate. E lá no debate, eu falei, a minha proposta é essa, era diferente de todos, porque todos que estavam lá eram os mesmos políticos de sempre. E agora eu sou político, mas eu tenho ideias muito diferentes dessa política que, na verdade, muitas vezes é uma politicagem que nós sabemos que é a
privatização do Estado no Brasil. Sim. Eu tenho visto que muitas categorias, muitos políticos, não gosto de generalizar, tem muita gente boa, competente, honesta, mas tem aqueles que acham que o Estado existe para atendê-los. É como se eles fossem dono do Estado. Vocês são donos aqui do negócio de vocês, mas o Estado é de todos, é dos 210 milhões de brasileiros. Sim, o Estado é o nosso sócio também nesse empreendimento aqui. Só nos lucros, né? Só nos lucros. Se você tiver prejuízo, ele vem Pau te no meu ajudar? cu. Não vem te ajudar de jeito nenhum. Me dificulta ter os lucros também. É.